Resumo do sermão do evangelista Billy Graham. Sabedoria para vencer as tentações. Alguns anos atrás, 2 filmes britânicos receberam o Oscar de melhor filme, e ambos centraram-se em homens notáveis. Um deles foi Eric Liddell, e o outro, alguém igualmente grandioso. Ambos demonstraram força e coragem ao resistir à pressão, dizendo não a si mesmo e praticando a autodisciplina. Hoje meu texto se baseia em 1 Coríntios 10, começando no versículo 12. Aquele que acha que está de pé, cuide para não cair. Nenhuma tentativa de ataque, exceto humanos, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam adequados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará uma fuga para que o possa suportar. Deus oferece uma saída se você o conhece. Esses 2 filmes tiveram um impacto profundo no mundo. Em 1982, Carruagens de Fogo contava a história de Eric Liddell, um jovem que disse não ao mundo e sim a Cristo. Ele surpreendeu a todos ao se recusarem a correr nas Olimpíadas de Paris em 1924, mesmo quando o príncipe de Gales pediu que ele competisse, considerando-o o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Eric Liddell se orgulha de ter escolhido suas crenças religiosas e bíblicas, correndo apenas aos domingos. Recentemente comemoramos o 60º aniversário da vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, quando triunfou na corrida dos 400 metros, uma prova em que poucos acreditavam que ele tinha chances. No entanto, o filme narra apenas parte de sua extraordinária vida. Após se formar na Universidade de Edimburgo, dedicou-se a missões na China. Durante a guerra, foi capturado pelos japoneses e acabou morrendo em um campo de concentração. Mesmo nessas adversidades, ele irradia alegria e coragem, confortando outros prisioneiros com orações e cânticos. Sua história inspiradora continua atraindo a atenção, destacando sua ousadia em dizer não ao mundo. Eric Liddell se tornou famoso por sua firmeza em manter suas convicções cristãs pessoais, mesmo quando isso significou enfrentar desafios inimagináveis. William Booth, diante de líderes religiosos que exigiam que ele pregasse como eles ou enfrentasse o excomunhão, optou por dizer não às pressões, e assim, nasceu o Exército da Salvação. Essa decisão exemplifica como a recusa das normas mundanas pode abrir caminho para aceitar a vontade de Deus. Um exemplo semelhante na história envolveu a rainha Vasti da Pérsia, esposa do rei Assuero, que governava um vasto império. Quando o rei a convocou para dançar diante de seus convidados, ela ousou dizer não. Essa recusa chocou líderes mundiais, levando o rei a ameaçar retirar seu título de rainha e confiscar seus bens. No entanto, a sua resposta continua a ser um firme não. A perda de seu status de rainha criou espaço para a ascensão de outra rainha, Esther, que desempenharia um papel fundamental na salvação do povo judeu. Até hoje, o povo judeu celebra um feriado em memória de Vasti, uma mulher que disse não e contribuiu para a salvação de seu povo. A Bíblia frequentemente adverte contra a sensualidade e a lascívia, que incita desejos sensuais e busca a satisfação pessoal através dos sentidos físicos. Esses desejos são vistos como adversários da alma, e a Bíblia nos aconselha a nos afastar deles. Esses exemplos destacam a importância de dizer não às tentativas mundanas para abraçar a vontade de Deus. Dizer não a influências que contrariam nossos princípios pode ser fundamental para seguir os caminhos de Deus em nossas vidas. A Bíblia faz referência a pessoas réprobas, que estão completamente depravadas e têm consciências mortas, incapazes de discernir entre o bem e o mal. Romanos 1:28 menciona que, devido à negligência do conhecimento de Deus, Ele permite que essas pessoas pratiquem coisas impróprias. Paulo também adverte sobre homens depravados na fé em 2 Timóteo, aquelas cujas consciências se tornaram insensíveis após resistir à verdade. É crucial aceitar a Cristo enquanto o Espírito de Deus ainda fala conosco, antes que nossa consciência se torne insensível e não possamos mais ouvir a voz de Deus. Portanto, devemos disciplinar nosso corpo e permanecer firmes nas convicções ensinadas por Cristo e pela Bíblia. Devemos evitar seguir o caminho largo que leva à destruição e, em vez disso, escolher a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. A escolha está em nossas mãos. Assim como Vasti, que disse não em sua época, também há o exemplo de Daniel. A Bíblia relata que Daniel, um jovem capturado e levado para a Babilônia, decidiu não se contaminar com as iguarias refinadas do rei ou com seu vinho. Apesar das adversidades e da distância de sua terra natal,
Daniel manteve sua fé inabalável e se pegou a não ceder aos luxos do palácio. Mesmo tendo a oportunidade de se tornar popular e seguir um caminho diferente, Daniel optou pela fidelidade aos seus princípios. Daniel demonstra que podemos permanecer fiéis a Deus, mesmo em ambientes desafiadores e tentadores. Sua história nos inspira a manter nossa determinação em seguir os princípios de nossa fé, independentemente das situações. Daniel tomou decisões cruciais em sua vida que o prepararam para dizer não em momentos críticos. Quando se tornou primeiro-ministro da Babilônia e desejou a cova dos leões por sua fé, Daniel já tinha uma prática de dizer não quando necessário. A Bíblia nos alerta sobre a contaminação que ocorre quando cedemos aos nossos desejos e paixões. Devemos evitar excessos alimentares, embriaguez, uso de drogas e desperdício de tempo em entretenimentos vazios. Jesus nos aconselha a manter nossos corações livres dessas distrações, para não sermos pegos despreparados no dia do juízo. Paulo nos orienta a não satisfazer desejos carnais, enquanto Pedro destaca a importância de deixar para trás uma vida de dissolução. Daniel mostrou-se fiel e incontaminável pelo pecado, sendo um exemplo de como manter a integridade, mesmo em situações adversas. Outro exemplo é José, que, vendido como escravo no Egito, optou por manter seus princípios, tornando-se um líder influente. O caso de José mostra como a coragem de dizer não às tentativas levou Deus a guardá-lo e promovê-lo. É vital compreender que o sexo em si não é pecado, sendo um dom de Deus para a procriação e o prazer, desde que dentro dos limites estabelecidos por Ele no casamento. Como cristãos, somos chamados a exercer autocontrole e autodisciplina em todas as áreas de nossas vidas. Paulo aconselhou Timóteo a manter a pureza, mas no mundo atual isso é um desafio. Tentações nos cercam diariamente, seja em bancas de jornais, filmes inadequados ou entretenimento que promovem o pecado. No entanto, com Cristo em nossos corações, encontramos a força para resistir, pois a Bíblia garante que nenhuma tentativa é insuperável, e Deus sempre fornece uma saída. Portanto, entregar suas vidas a Cristo e permitir que Ele tenha controle sobre todas as áreas, incluindo mente, corpo e vida sexual, é fundamental. Jesus Cristo nos capacita a superar as tentativas em um mundo repleto delas, e aceitá-lo como Senhor e Salvador é a chave para manter nossa pureza. O exemplo de Moisés destaca a importância de escolher a fidelidade a Deus sobre os prazeres passageiros. Ele preferiu sofrer com seu povo e servir ao Deus verdadeiro, o que o levou a se tornar um grande líder. Jesus, embora em todos os aspectos, manteve-se sem pecado. Ele fez o diabo fracassar no deserto, demonstrando a importância de resistir ao pecado, usando a palavra de Deus como arma. A vida espiritual é colocada acima das necessidades físicas, como comida. Jesus enfatizou que o homem não vive apenas de pão, mas também da palavra de Deus. Jesus rejeitou as tentativas do diabo de questionar sua identidade como filho de Deus e decidiu atentar o Senhor. Ele fez uma oferta de poder e glória em troca de sua devoção a Deus, mantendo-se firme em sua missão de salvação através da cruz. Para experimentar o perdão de Deus, é preciso iniciar uma jornada com Cristo. O primeiro passo é o arrependimento, uma mudança de mente e estilo de vida. Deus está disposto a perdoar e orientar em uma nova direção. Você enfrentará desafios e cometerá erros, não será perfeito. No entanto, Cristo estará ao seu lado se estiver pronto para se arrepender. Diga adeus às suas antigas maneiras agora. Escolha se arrepender e esteja pronto para mudar. Em segundo lugar, você recebe através da fé, e não pode ser racionalizada, pois muitas coisas estão além da nossa segurança. Aborde-as com a simplicidade de uma criança e diga: recebo o Senhor em meu coração hoje pela fé. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Em terceiro lugar, esteja disposto a comprometer-se a viver da melhor maneira possível. Um jovem de 17 anos que aceitou Cristo em seu coração morreu em um acidente logo depois. O que aconteceria com você se isso acontecesse agora? Confirme sua decisão antes de sair daqui. Convido você a dar um passo público e reverente dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. Quero receber a Cristo em meu coração. Quero saber que fui perdoado e que um dia irei para o céu. Quero esta nova vida. A razão para esse apelo público é que todos aqueles a quem Jesus chamou no Novo Testamento deram um passo público. Ele disse: se você não estiver disposto a me confessar diante dos homens, também não o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você. Portanto, você pode declarar sua entrega a Cristo publicamente hoje.
independentemente da idade. Se Deus falou com você através deste vídeo, não perca tempo. Procure uma igreja mais próxima o quanto antes.